Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12. E hoje, nós comemoramos hoje o dia mais importante de todo o ano, de todo o calendário para nós cristãos. O dia mais importante do ano para nós. Por quê? Porque hoje nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é a celebração que Ele instituiu. Não foram homens, não veio depois de Jesus, diferente de outras celebrações que nós separamos, que nós temos como igreja, por exemplo, o Natal, que nós comemoramos Natal, mas este em especial foi instituído pelo próprio Senhor Jesus, que marca o dia mais importante de todo o cristianismo, que é o dia da ressurreição. Então durante a semana, eu vou sofrendo durante a semana, toda a época de Páscoa eu vou sofrendo durante a semana, porque esse é o tópico, e é a mensagem mais complexa, e o centro de toda a nossa fé, que é a ressurreição. Então pregar nesse tópico, aí eu tenho lá 45 minutos para falar sobre a ressurreição. Eu podia quebrar essa mensagem aqui e pregar ela meses, e falar sobre a ressurreição. Aí eu tenho esses 40 minutos para falar sobre o tópico, o centro de toda a nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. Então você segura aí, aguenta firme aí, que hoje a gente vai andar um pouquinho na Bíblia, diferente do que vocês estão acostumados com o que eu faço, que é, eu venho aqui, eu abro um texto bíblico, eu explico aquele texto. Hoje nós vamos ler porções grandes de textos que eu não vou poder entrar muito a fundo, porque senão a gente não sair daqui hoje à noite. Né? Então, Êxodo, se você quiser ir comigo de novo, Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12, nós lemos a partir do versículo 1, Êxodo capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerem o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os dos homens como os dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então a pergunta que sempre fica na Páscoa é: que texto que a gente começa explicando a Páscoa? Por onde a gente começa explicando a Páscoa? Pela ressurreição de Cristo? Porque a gente podia abrir aqui, a gente tem estudado Lucas, e visto a vinda de Jesus, a importância de Jesus, quem é Jesus, e aí então a gente podia ter pulado para o final do livro de Lucas, final do Evangelho de Lucas, e aberto o texto na ressurreição, e lido a ressurreição, e explicado o que é a ressurreição, ou o que é a Páscoa. Mas a Páscoa, ou a ressurreição, sem todo o contexto, sem todo o entendimento bíblico que antecede, lembre-se,
a Páscoa é aquele, onde nós sempre quisemos chegar. A ressurreição era o alvo do cristianismo. Então ali acabou, ali a morte foi vencida. Mas se a gente não entende todo o contexto, a gente vem muitas vezes para a igreja, a gente escuta uma outra mensagem sobre a Páscoa e outra, e sai daqui, e a gente não entende o que é a Páscoa. E muitas pessoas estão na igreja, se você perguntar o significado da Páscoa, elas não entendem o significado da Páscoa. O que é a Páscoa? E se talvez você conheça, você sabe tudo de Páscoa, sabe tudo de teologia. E se esse é o seu caso, você aguenta firme aí. Porque a minha tarefa, todos os anos, é explicar o que é a Páscoa. Para todas as pessoas, para toda a comunidade. Porque se você continuar lendo esse texto de Êxodo, você vai ver que era o dever do pai da família explicar ano após ano o significado da Páscoa para os seus filhos. Então a Páscoa ela não começa no Novo Testamento. A Páscoa ela não começa com Jesus no Novo Testamento. A Páscoa ela já era praticada no Antigo Testamento. Então a Páscoa é um feriado judaico. Ele vem do Antigo Testamento. Ele vem do Êxodo. Dessa passagem que eu acabei de ler, que eu acabei de expor para vocês, que nós acabamos de ler juntos essa passagem. Mas para você precisa entender todo o contexto dessa passagem, que eu vou passar para você muito rapidamente. Qual é o contexto dessa passagem? O contexto dessa passagem é muito simples, eu creio que todo mundo aqui conhece. Qual é? Deus havia levantado Moisés, acabado de fazer as suas 9 pragas no Egito, essa é a 10ª praga do Egito. Então Deus já tinha destruído todo o Egito. E agora ele está tirando o seu povo do Egito, com Moisés. Quem assistiu o Moisés, o príncipe do Egito lá, você vai lembrar do Êxodo, né? Quem tem filho já assistiu esse filme. Então, Deus tira com mão poderosa o seu povo. Por quê? Porque eles eram escravos no Egito. Lembram disso? Como que eles vão parar no Egito? Eles vão parar no Egito com José. Lembra que José é governador no Egito, e então ele traz a sua família toda para lá, por causa daquela fome. Eles permanecem lá, e eles ficam lá por 400 anos. O povo cresce, multiplica-se, e então os egípcios, depois de um tempo, começam a escravizá-los. E aí agora eles são escravos no Egito. Deus disse que tudo isso ia acontecer para Abraão, e também disse que ele se levantaria para tirar o seu povo de lá. Então é isso que está acontecendo aqui. Eles são escravos no Egito, e Deus se levanta para tirá-los do Egito e levá-los de volta a Canaã. O que é Canaã? A terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus prometeu a Abraão como herança eterna. Então ele vai tirar o seu povo de lá. E aí agora ele institui a Páscoa, como símbolo do quê? Como esse símbolo de que Deus interveio e tirou o seu povo do Egito, da terra de escravidão. E isso vai ser um padrão por todo o Antigo Testamento. Por todo o Antigo Testamento você vai ver Deus falando através dos seus profetas, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra de escravidão, da terra do Egito. Então o êxodo, na cultura, na religião judaica, é o principal momento deles. Eles saem, Deus os tira de lá com forte mão. E o êxodo ele vai nos ensinar então pelo menos dois sinais, duas coisas que nós aprendemos com o êxodo. Primeiro, a Páscoa como um sinal de juízo de Deus. Por quê? Porque Deus agora ele vai julgar a nação egípcia. Por quê? Por causa dos seus pecados, por causa do seu povo que está ali escravizado. Outras palavras, como disse no nosso texto que nós acabamos de ler, eu vou julgar os deuses do Egito. Talvez você nunca tenha estudado as pragas, mas as 10 pragas, ou todas as pragas, elas vão ser demonstrações de Deus, de que Ele está humilhando os deuses do Egito. Vou dar um exemplo.
a nona praga, que é a escuridão. O Deus o mais forte de todos os deuses dos egípcios, ou o mais estimado deles, era o Deus Ra. O Deus Ra era o Deus do sol. Então Deus ele vem e ele deixa toda a terra do Egito em escuridão. Escuridão tal que eles podiam apalpar, como diz a Bíblia. Então o que Deus está fazendo? O seu Deus, o Deus mais forte que vocês têm é o Deus Ra. Então o Deus do sol, o Deus da claridade, o Deus que ilumina tudo, eu vou deixar o seu reino todo em escuridão, porque eu sou o Senhor de toda a terra. Então Deus está humilhando os deuses do Egito, e finalmente agora, Ele vai tirar o seu povo de lá, e Ele vai tirar em juízo. E perceba aqui, que se você continuar lendo o relato mais uma vez, você vai ver que nenhum israelita podia sair de casa. A praga, ela não estava destinada apenas para os egípcios. A praga estava destinada para qualquer pessoa, israelita ou egípcio, que não estivesse coberto debaixo do sangue do Cordeiro. Porque o que salvava aquelas pessoas era o sangue do Cordeiro, não era a sua identidade, não era a sua nacionalidade, não era ser judeu. Sendo judeu ou não fazia diferença nenhuma. Se eles estivessem fora, eles encontrariam o anjo da morte, o destruidor. Da mesma forma, é assim conosco hoje. Por quê? Porque esse sinal do êxodo é aquilo que Jesus está fazendo, porque é isso mesmo que Jesus ele veio alcançar para nós, o novo êxodo, não o novo, mas um novo e final êxodo, porque nós também éramos escravos da morte e do pecado, mas Jesus veio para nos tirar da escravidão da morte e do pecado, e nos trazer para o reino do seu Pai, para a nova Canaã, para o reino celestial. O êxodo é essa figura maravilhosa, que aponta para Cristo. O êxodo é isso que no Antigo Testamento é a figura da salvação de Israel, que é a nossa no Novo Testamento. Agora, de uma maneira completa, de uma maneira exposta, clara, para que todos possam ver o último e final êxodo de Jesus Cristo, quando Ele nos trouxe da terra de escravidão, da terra de pecado, quando Ele nos tirou das garras de Satanás e nos trouxe para o reino do seu amor. Então, em segundo lugar, a Páscoa como sinal de perdão de Deus. Então, a Páscoa, ela é, por um lado, um momento de julgamento, e por um outro lado, é um momento de perdão. Julgamento e perdão. E aí, se você voltar comigo aí, abrir lá em Lucas capítulo 22, vai para Lucas capítulo 22. Esse texto que nós temos estudado nesses últimos meses. Lucas capítulo 22. A partir do versículo 7. Lucas 22, 7 diz: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Essa festa, a festa dos pães sem fermento, é a festa da Páscoa. Então são 7 dias de celebração. Esse último dia é o dia que eles chamam de Páscoa, porque eles faziam uma distinção, ou geralmente chamavam ou festa de pão sem fermento, de pães sem fermento, ou a festa da Páscoa. Versículo 8. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa.
E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comereis dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem este e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, o que está acontecendo aqui? Esta Páscoa celebrada ano após ano, que foi instituída em Êxodo capítulo 12 com Moisés, muitos e muitos anos antes de Jesus Cristo, Jesus está celebrando, como um bom judeu, celebrando ano após ano. Contudo, agora essa é a última Páscoa, essa é a última noite. Jesus, ele vai ser entregue para os nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados. Então essa é a sua última Páscoa. E note algumas coisas nessa Páscoa. Nessa Páscoa ele vai ressignificar. Jesus já está precedindo o que está acontecendo. Como todo pai de família, ele tinha que se levantar e explicar os elementos da Páscoa. Explicar aquilo que representam aqueles elementos. Mas agora Jesus ele não vai apenas explicar os elementos, ele vai ressignificar os elementos da Páscoa. Então ele pega o pão, ele entrega aos seus discípulos e diz: partam esse aqui é o meu corpo que é partido por vós. Aí ele pega o cálice, e ele entrega o cálice e diz: este é o meu sangue que é derramado em favor de vocês. Então aqui nós temos a instituição da ceia, que é isso que nós comemoramos uma vez ao mês, a instituição da ceia. É por isso que nós fazemos a ceia, porque ele nos disse: façam isso em memória de mim, até que ele venha. Então nós comemoraremos essa ceia com ele. Mas se você percebeu, existe uma coisa que está faltando nessa mesa de Páscoa. E aí você começa a pensar na cabeça dos discípulos, porque os discípulos são judeus, eles comemoram a Páscoa desde que eles se conhecem por gente, eles nasceram comemorando Páscoa. Então eles estão ali, aí um olha para o outro, a mesa está posta, aí tem o pão, aí tem o cálice, mas cadê o cordeiro? Que Páscoa é essa que não tem cordeiro? O cordeiro é o principal, o cordeiro é o centro da Páscoa. Cadê o cordeiro? Ô Jesus, que Páscoa é essa que não tem cordeiro? Se já não basta estar ressignificando tudo aí, falando do pão, falando que é você, e o sangue é seu. Cadê o cordeiro? Que Páscoa é essa que não tem cordeiro? O cordeiro não está sobre a mesa, porque o cordeiro está precedindo a mesa. Eles não têm um cordeiro na mesa, porque o cordeiro vai ser morto naquele dia. Porque o cordeiro é o Filho de Deus. É por isso que ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele é o cordeiro que foi dado por Deus em nosso favor. É por isso que nessa Páscoa, a Páscoa de Jesus, só tem pão e vinho. Por quê? Porque o pão é o seu corpo sendo rasgado por nós. O vinho é o seu sangue sendo derramado por causa dos nossos pecados. O cordeiro não está na mesa, porque o cordeiro vai para a cruz. É por isso que nessa Páscoa não tem cordeiro. Então Jesus ele vai ressignificar. E é engraçado porque a gente fala Feliz Páscoa. Mas se você conhece, se você sabe o que significa a palavra Páscoa, e por muitos anos eu fiquei assim, o que significa Páscoa? Porque em inglês, quando você traduz lá no Antigo Testamento, a palavra Pessah,
né, que é a palavra original, o hebraico, a palavra é Pessah, em hebraico, eles traduzem como Passover, porque a palavra Pessah em hebraico, ela significa pular, andar para frente, passar sobre. Ou seja, é isso que Deus está falando que Ele vai fazer. Eu vou passar pelo Egito, e a casa que eu ver o sangue no umbral da porta, eu vou passar sobre, eu vou passar e não vou parar, eu vou pular, eu não vou me deter ali. É isso que significa a palavra Pessah, ou Passover, que nós traduzimos, ou que a Bíblia em grego, no Antigo Testamento, a Septuaginta, traduziu como o Pascá, né, que nós temos como Páscoa. Então, tem a Páscoa judaica, nesse Antigo Testamento, e aí é traduzido aqui, Pascá. O que é Páscoa? Porque essa palavra Páscoa, ela tem uma conotação diferente do Pessah, em hebraico. O que significa a palavra Páscoa? Que é a palavra grega. Páscoa significa sofrimento. Páscoa significa aquele que é degolado, aquele que é morto, aquele que está em uma situação de sofrimento. Então, quando nós falamos Feliz Páscoa, é a mesma coisa que falando assim, feliz sofrimento. Feliz sofrimento. Então, o que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa é sofrimento. Por que nós usamos? É engraçado que aqui, em grego, no versículo 15, tem um jogo de palavras aí no versículo 15, e diz assim, ele lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Comer essa Páscoa, esse sofrimento com vocês antes de sofrer. Então Jesus, ele já está apontando para aquilo que vai acontecer com ele. Então, assim como os israelitas foram libertos do faraó, libertos da morte, esse é o símbolo que Jesus está tentando nos mostrar, que Jesus, ele está nos trazendo para fora, ele está instituindo um novo êxodo, não mais o êxodo do faraó no Egito, não mais o êxodo do Antigo Testamento, agora é o êxodo de Jesus Cristo. E para quem é esse êxodo? Para tirar a nação de Israel lá do Egito? Não, para tirar todos nós, gente de todo povo, língua e nação, e nos trazer de volta para Deus, nos tirando da morte, nos tirando do cativeiro de Satanás, e nos dando vida nele. E aí agora você abre comigo no capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, e esse é o capítulo mais importante de toda a Bíblia, no que diz respeito à ressurreição. Esse é o capítulo que o apóstolo Paulo, todo o capítulo, ele lida com o quê? Com a questão da ressurreição. Todo o capítulo fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E nós não vamos ler todo o capítulo, mas vamos ler alguns pedaços de 1 Coríntios. E nós vamos aprender algumas coisas em 1 Coríntios, que nós vamos ver. É verdade, aconteceu, a ressurreição aconteceu de fato. Segundo lugar, o que significa a ressurreição de Cristo? Terceiro lugar, o que acontece depois da morte? A nossa morte. O que acontece depois da nossa morte? Em último lugar, em quarto lugar, o que essa ressurreição alcançou? Então, no versículo 1 ao 6 diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? 1 Coríntios,
os escritos do apóstolo Paulo, eles antecedem os evangelhos. Talvez você não conheça, talvez você olha a ordem dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você pensa, nossa, os evangelhos vêm antes das cartas de Paulo. Mas as cartas paulinas são os primeiros escritos cristãos que nós temos. Então, 1 Coríntios foi escrito 20 anos depois da morte de Jesus. 20 anos depois. Então, o apóstolo Paulo, o que ele está fazendo aqui? Ele está nos afirmando que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado e que Cristo ressuscitou. Porque se você lê os evangelhos, você lembra que as autoridades judaicas queriam subornar os guardas do túmulo, falando que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Para dizer o quê? Que ele nunca ressuscitou. E aí você tem várias teorias aí, né? Que Jesus, na verdade, ele na cruz, ele não morreu. Ele desmaiou. Ele passou mal, ele desmaiou, aí ele foi para o túmulo, aí lá no túmulo, o túmulo estava frio, fresquinho, aí ele tomou um choque térmico, e aí ele acordou. Aí ele rolou uma pedra de 2.000 quilos e foi ver os seus discípulos, depois de perder quase todo o seu sangue. E aí ele chegou para os seus discípulos e falou assim para eles: olha, eu ressuscitei. Não é legal essa história? Tem que ter muito mais fé para acreditar numa coisa dessa, não tem? Gente, aí os discípulos olham aquele cadáver andando, porque imagina a situação que Jesus estava. Aí eles vão acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, certo? Então essa é uma das histórias que se inventam para falar que Jesus nunca ressuscitou dos mortos. E essa é absurda, as outras são piores. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é, olha, Jesus de fato morreu. Por que ele tem que falar que ele morreu? Porque existia também um ensino gnóstico no primeiro século que falava que matéria é má. Então, Jesus nunca se tornou homem, ele nunca encarnou, porque encarnar seria tomar algo que é mal para si, e o espírito é coisa boa, mas a matéria é má. Então, Jesus nunca encarnou. Então, os evangelhos afirmam, e o apóstolo Paulo afirma, que Cristo morreu, porque para morrer precisa estar vivo. E aí ele não apenas morreu, mas ele foi sepultado. E se você tem um lugar, um sepulcro, você tem uma lápide, você tem aonde você verificar o lugar que ele foi sepultado. Aí tem gente que fala, não, mas ele nunca ressuscitou, ele continua morto. Aí o que eles têm que explicar, então cadê o corpo dele? Porque o corpo dele não está dentro da sepultura. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo fala, ele ressuscitou. E aí ele vai dar uma razão, ou uma prova. Ele vai falar, olha, ele apareceu aos discípulos, depois ele apareceu a mais de 500 irmãos, e você vai ver que tanto nos evangelhos, quanto nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo ele faz o quê? Ele dá nomes. Por que ele coloca nomes das pessoas que viram Jesus? Porque imagina que você tem, vamos supor que você mora aqui nos Estados Unidos, ou você mora na sua cidade, lá em qualquer lugar, e há 20 anos atrás, apareceu Jesus em Marlboro, e todo mundo viu Jesus andando em Marlboro, e aí você tem lá os nomes das pessoas, e depois de 20 anos você escreve um livro sobre isso, você faz uma reportagem sobre isso, e coloca isso na mídia, porque hoje tudo é mídia social, né? A gente coloca na mídia, aí coloca na mídia social, etc., que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas em Marlboro, há 20 anos atrás. Aí você olha aquela notícia e você olha assim, 20 anos atrás, eu tenho minha mãe que morava em Marlboro 20 anos atrás, eu tenho meus tios, minha família inteira mora em Marlboro, eu nasci em Marlboro naquela época. E eu nunca ouvi falar dessa história. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo, você quer tirar a prova real? Se Jesus ressuscitou, vai e fale com as testemunhas oculares que viram Jesus. Então, se ele está escrevendo uma mentira, se ele está escrevendo algo que não pode ser verificado,
toda a sua tese, tudo isso que ele está mostrando, isso aqui, gente, é uma carta pública, qualquer um teria acesso. Então, o que ele está falando é, você não acredita? Vai lá na Judéia, pergunta, anda, vê, conversa com essas pessoas que eu estou dando nome. Lucas escreve 20 anos depois do apóstolo Paulo ainda. Lucas, ele fala com essas pessoas. Lucas, lembra no começo do evangelho de Lucas, que ele fala, olha, eu estou escrevendo isso aqui, com base em quê? Com base na testemunha ocular daquelas pessoas que viram e ouviram os fatos que eu estou narrando nesse livro. Então, Lucas vai testemunha atrás de testemunha, para saber o que aconteceu. Então, a ressurreição de Cristo, como muitos hoje querem tentar falar, argumentar que, não, isso aqui nunca pode ser provado. Não existe fato histórico mais comprovado na antiguidade do que a ressurreição de Jesus Cristo. Nenhum historiador, por mais secular, por mais liberal que seja, ele é doido, hoje não, de negar os fatos do túmulo vazio e da ressurreição de Cristo. Eles podem tentar achar qualquer outra desculpa, mas eles têm que falar, o túmulo está vazio. E nós temos relatos que afirmam de pessoas que o viram. Então, a ressurreição, ela não é uma fantasia, porque muitas das vezes, gente, a gente pensa o quê? Que não, esse povo aqui é um povo ignorante, é um povo que não sabe nada de nada. Nós estamos esquecendo que essas pessoas, elas leem Platão, que essas pessoas são as pessoas do tempo dos filósofos. Não são pessoas ignorantes como nós muitas vezes pensamos que as pessoas mais antigas são. Então, nós pensamos assim, não, nós somos da época da ciência, nós somos pessoas pós-modernas, nós temos Harvard aqui do lado de casa. Como eu posso acreditar na ressurreição? A ressurreição não é plausível, ela não é uma coisa que a gente pode acreditar, é só pessoa da antiguidade que podia acreditar num negócio desse. Contudo, se você olhar o versículo 12 aí, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo está exatamente escrevendo essa passagem, esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, para dizer, aquelas pessoas que não acreditam em ressurreição dos mortos, que ele ressuscitou. Porque na cabeça deles, ninguém ressuscitava dos mortos. Na cabeça deles, a ressurreição era tão loucura naquele tempo, quanto é loucura hoje. Não existe diferença. Para eles, alguém ressuscitar dos mortos era inadmissível. Até porque, parte dessa filosofia aí, que eu já mencionei, os gnósticos acreditavam que por que a pessoa vai materializar, ou vai ter uma forma, se ela é uma pessoa espiritual, se está num plano diferente? Não tem porquê, porque a matéria é má. Eles acreditavam, os filósofos até acreditavam em vida após a morte, mas não em ressurreição dos mortos. Para que vai ressuscitar? Qual que é o ganho de se ressuscitar? Então eles não acreditavam em ressurreição. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele já começa, por exemplo, a Romanos falando assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Ele já começa assim, por quê? Porque esse evangelho é loucura para o grego, é uma besteira para o judeu. É por isso que o apóstolo Paulo já começa dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho, ele não é loucura para o nosso tempo, o evangelho é tão loucura para o nosso tempo, quanto foi há 2000 anos atrás. O evangelho nunca foi palatável para ninguém, a mensagem da cruz nunca foi palatável para ninguém. Então, o que significa a ressurreição? Voltando aí do versículo 12, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou dos mortos,
é inútil a minha pregação aqui essa noite. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vocês estão perdendo seu tempo aqui essa noite. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé. A fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Vou ler esse versículo 17 de novo. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, todos nós estamos nos nossos pecados. Todos nós aqui, nenhum de nós aqui tem paz com Deus. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados. Versículo 18, neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós continuamos em nossos pecados. Vã é a nossa fé. Nós estamos perdendo o nosso tempo aqui essa noite. Porque essa é a pregação do Evangelho. Que nós podemos enfrentar qualquer tipo de circunstância e situação. Por quê? Porque um dia Deus há de julgar vivos e mortos. Deus um dia vai nos redimir. Deus um dia voltará com o seu Filho. Restabelecerá o reino, trazendo a nova Jerusalém, e nós estaremos com ele para sempre, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, se essa é a nossa esperança, e Cristo não ressuscitou dos mortos, nós não temos esperança. Por que nós não temos esperança? Porque a ressurreição é o centro do cristianismo. A ressurreição é o centro da nossa fé. Sem a ressurreição, o cristianismo não tem nada. Nada. Por que ele não tem nada? Por que o cristianismo sem a ressurreição não tem nada? Porque a ressurreição é o nosso ticket, o nosso recibo, a nossa garantia de que Cristo pagou pelos nossos pecados. Mas a gente também precisa entender uma coisa: os discípulos, eles viram Jesus ensinando. Os discípulos viram Jesus, como nós temos visto domingo após domingo, Jesus curando, Jesus ressuscitando mortos. Os discípulos viram Jesus fazendo todos esses milagres. Mas quando Jesus morre, aí você vê alguns dos discípulos no caminho de Emaús, e como que eles estão? Tristes. Por quê? Porque o nosso Senhor morreu, e nós críamos que ele era aquele que viria, e é aquele que restauraria Israel. Nós acreditávamos nisso. Gente, Jesus, ele vai ensinar, ele vai curar, ele vai fazer grandes milagres na presença dos seus discípulos, e Jesus vai morrer, como ele disse que morreria. E eles nunca entenderam o que ele estava fazendo. Nunca.
Mas a partir da ressurreição, alguma coisa muda. A ressurreição é aquilo que transforma o que os discípulos acreditam sobre Cristo. É a ressurreição que muda, que faz entender quem é Jesus Cristo. Porque como disse Tomé, meu Senhor e meu Deus, eles reconhecem depois, e só depois da ressurreição, que Jesus é Deus. Que tudo que ele fez, que tudo que ele havia feito, apontava para a sua divindade. Ele é o Messias prometido, ele é o Senhor. Então, se você for um pouquinho para frente aí, o que acontece depois da morte? Versículo 50, e diz assim: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortabilidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída. Inúmeras e incansável vezes eu faço essa pergunta para a igreja e para as pessoas da igreja: o que acontece depois da morte? E eu me assusto com quantas pessoas não sabem, não têm ideia, ou que pensam que depois que a gente morre, a gente vai para Deus e fica lá para sempre. Como eu disse uma vez aqui no nosso estudo em Apocalipse, essa é a doutrina dos ursinhos carinhosos. Por quê? Porque se você já assistiu Ursinhos Carinhosos, onde os ursinhos carinhosos moram? No céu, nas nuvens. E as pessoas pensam que a gente vai virar ursinho carinhoso, a gente vai para o céu e a gente fica lá deitado nas nuvens, tocando harpa, o resto da eternidade. É isso que acontece, igreja? Não. O que acontece depois da morte? Depois da morte, e vou de uma maneira muito rápida aqui, depois da morte, o que vem é isso: aqueles que morrem em Cristo vão para o paraíso, ou para o seio de Abraão. Lembra da parábola do rico e de Lázaro? Lázaro morre e vai para o seio de Abraão, o paraíso. O rico morre e vai para onde? Vai para aquele lugar quentinho, um inferno. Mas esses dois lugares são lugares espirituais. A pessoa já morre, já vai para onde tem que ir, não tem purgatório. Não tem lugar de espera, não tem lugar de sono da alma. Ela já vai para esse lugar, é um lugar espiritual. Outro exemplo, Jesus do lado do ladrão na cruz, e ele fala: olha, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. O que Jesus fala? Hoje estarás comigo no paraíso. Então, naquele momento, você morreu, fechou o olho aqui, gente, você vai acordar no paraíso. Contudo, mas e se Jesus voltar? Aliás, gente, se a gente vai morar lá no céu, e ficar lá no céu, igual o Gasparzinho, por que a Bíblia fala que Jesus vai voltar? Por que a Nova Jerusalém desce? Por que Deus vai restaurar todas as coisas? Então, todas as vezes que a Bíblia fala de ressurreição, ela está falando do corpo. O espírito ou a alma não morrem. O corpo vai ser ressuscitado. Todos nós ressuscitaremos. É o que o apóstolo Paulo acabou de nos ensinar aqui. Todos nós ressuscitaremos. Com um corpo, qual o tipo de corpo? Um corpo imortal para aqueles que vão para o inferno, ou para o lago de fogo e enxofre, porque o inferno vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. E um corpo glorificado para quem? Para aqueles que vão para o céu, ou que vão habitar a terra, que é o novo céu e nova terra.
Lembre-se, Jesus volta, a Nova Jerusalém desce, você não vai. Então, se Jesus voltar e você estiver vivo, você vai ser transformado no abrir e piscar de olhos, o seu corpo será transformado. Por exemplo, mas Rodrigo, como que funciona isso? Qual que é o exemplo disso? O nosso exemplo, como sempre, é Cristo. Quando ele ressuscita, o que ele fala para os apóstolos, para os seus discípulos? Toca aqui, rela, põe a mão, vê, porque fantasma não tem carne, não tem osso. Eu tenho, põe a mão aqui. Tem comida aqui? Tem peixe? Me dá um peixe aí para eu comer. O que Jesus está fazendo, gente? Aí de repente ele aparece no meio deles lá e some. É um corpo que não está mais preso à matéria, que não está mais preso ao tempo, é completamente diferente, mas é um corpo material, é um corpo físico que foi ressuscitado, agora glorificado, para que nós possamos estar com o Senhor para sempre, porque Deus nunca planejou a morte para o seu povo, e nós estaremos com Ele. Agora a outra opção é essa, você ganha um corpo imortal, não glorificado. E existe uma grande diferença. O que é um corpo imortal? Um corpo que não morre. Por que você vai ganhar um corpo imortal? Porque aqueles que morreram fora de Cristo, eles vão para o inferno, ou para o lago de fogo e enxofre, mais uma vez. E lá eles queimam, e queimam, e queimam, e queimam, e não se consomem. Esse é o destino daqueles que morreram sem Cristo. Eles vão queimar pela eternidade, e eternidade, e eternidade, sem fim. A dor é real, o sofrimento é real, mas ele não tem fim, porque não tem morte. Essa é a diferença. Então, o que acontece depois da morte? Se você morreu antes de Cristo voltar, você vai para esse lugar espiritual, mas quando Cristo volta, as almas voltam, o seu corpo se reúne de novo com a sua alma, você ganha um corpo glorificado, e agora você vive com o Senhor para sempre. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não é ir para um lugar espiritual e ficar deitado na nuvem o dia inteiro. Não é. Igreja do Senhor. A nossa esperança é estar com o Senhor para sempre. E o que a ressurreição alcançou? Versículo 55. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Então o apóstolo Paulo, ele conclui tudo isso aqui, dizendo: onde está a morte? A sua força, a sua vitória, o seu poder de ferir. A morte foi tragada pela vida. A morte não pôde deter o Senhor da vida. A morte, ela não segurou Cristo. E Ele ressuscita dentre os mortos. E por que é importante? O que ele alcança com a ressurreição? O porquê que a ressurreição é tão importante para nós? Por quê? Porque você lembra lá no Antigo Testamento que existia o dia do Yom Kippur, ou o dia da expiação. Se você ler lá Levíticos 16, você vai ver isso. E era o dia, o que dia? O dia que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, no Santíssimo. Lembra que o santuário era dividido em duas partes, o Santo e o Santíssimo. O Santíssimo é onde tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha o propiciatório. Então, uma vez por ano, entrava-se ali com o sangue de animais para fazer propiciação. O que é propiciação? Pedir perdão de pecados do povo diante de Deus. Então eles entravam ali para pedir perdão de seus pecados, uma vez por ano, o sumo sacerdote. E ele entrava, e sempre era uma grande expectativa aquele dia. Por quê? Porque se alguma coisa saísse errado, qualquer coisa, o que acontecia com o sumo sacerdote? Morria, porque ele estava no lugar mais santo da terra, ele estava na presença de Deus. Então, ele entrava com o sangue de animais, mas qual que era a garantia que ele ia sair de lá?
Você consegue imaginar você entrando num lugar desse? Você acha que você consegue... Eu não sei como que eles chegavam com essa bacia de sangue lá para derramar lá. Porque você vai tremendo, porque você não sabe se você sai desse lugar. Você está na presença do Santo dos Santos. Você está na presença do Deus que não tolera pecado. Então ele entra lá, oferece o seu sacrifício, derrama ali o sangue. E o povo está em expectativa lá fora. O que vai acontecer? E quando eles veem o sumo sacerdote saindo de lá de dentro, eles entendem. O que eles entendem? Os nossos pecados foram perdoados. Ele aceitou. O Senhor está satisfeito conosco. É isso que Jesus faz. Ele é o nosso sumo sacerdote, como diz Hebreus. Ele entrou, mas não num tabernáculo feito por mãos humanas. Ele entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus. E a ressurreição é a garantia de que Deus aceitou aquilo que Cristo fez. Deus agora está em paz conosco. Agora nós temos paz com Deus, mediante o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele alcançou. Então a ressurreição é importante. Por que ela é importante? Porque sem a ressurreição, se Cristo está morto, nós estamos mortos também. Mas Cristo está vivo, e porque Ele está vivo, nós estamos vivos com Ele. Então, é por isso que o apóstolo Paulo pode dizer: onde está a morte e o seu poder de ferir? A morte, o que a morte pode fazer com você, meu irmão, minha irmã? Você pode dizer isso para a morte: vem morte, me dá o seu melhor tiro, porque o mais baixo que você me levar, mais alto ele vai me erguer. A única coisa que a morte faz com um crente é nos levar para Deus. É só isso que ela faz conosco. Então nós não tememos a morte. A morte é o maior inimigo. Aquilo que nós mais tememos na vida é a nossa morte, não é? Estou errado? Nós vamos ficando velhos e velhos, e a luz no fim do túnel vai ficando mais escura. Nós vamos nos afastando da luz. E vai ficando escuro. Então a gente não sabe o que vai acontecer, mas o crente sabe. Ele sabe que na hora que eu fechar os meus olhos, eu vou acordar com Ele, porque os meus pecados foram perdoados. Então Jesus alcançou para nós uma vida indestrutível. Porque, gente, se o nosso maior inimigo foi vencido, o que você teme na vida? Qual o temor que você tem na sua vida? Porque se Cristo venceu a morte, o que nós não venceremos? Se não existe o medo da morte, o que mais pode nos parar? Então, eu gosto muito disso, eu creio que o resumo de tudo isso é: os túmulos nos lembram da brevidade da vida, mas a ressurreição de Cristo nos assegura a brevidade da morte. Os túmulos nos mostram, nós vamos morrer. Nos mostram que essa vida aqui é muito curta mesmo. E ela vai passar e ela vai acabar. E tudo isso, um dia vai ficar para trás. Mas a ressurreição de Cristo deixa claro que a morte foi vencida. Que mesmo que nós venhamos a morrer, nós estaremos com Ele para sempre. Essa é a Páscoa. É isso que Ele alcançou para nós na Páscoa. É isso que Ele veio fazer. Ele veio, como diz Romanos, Ele veio, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas Ele ressuscitou para nossa justificação. A ressurreição nos justifica. A ressurreição é a garantia, é o ticket de que nós temos paz com Deus. Então, no dia que você enfrentar a morte, você tira o seu ticket de lá. Nós não guardamos lá os nossos recibos, nossos guarda-roupas, cofres, não sei o quê, que a gente tem que mostrar lá para o IRS uma vez por ano que a gente pagou, que a gente tem o recibo. Naquela hora que nós enfrentaremos a morte, nós tiramos o nosso recibo e mostramos para a morte: a minha morte foi paga há 2000 anos atrás pelo meu Senhor Jesus Cristo.
Essa é a Páscoa. Feliz Páscoa. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra. Te agradecemos, ó Jesus, porque um dia o Senhor veio, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. E a sua ressurreição é a garantia de que um dia nós também ressuscitaremos e estaremos com o Senhor para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós exaltamos o seu nome e oramos em seu nome. Amém.